Então, com a palavra, o Ibiapaba, executivo da Citrus BR. Obrigado, deputado Itamar. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Um prazer, uma noite dessa, homenagem ao nosso ministro, mestre, Roberto Rodrigues. Estou do lado do meu amigo Ficarnaldo, né? Chiquinho também. Bem, uma excelente apresentação, como sempre, do professor Marcos. O que posso trazer aqui para vocês, né? Eu acho que a gente inaugurou a era da incerteza. Esse acho que é o grande ponto de partida. Hoje é muito difícil a gente ter qualquer tipo de previsibilidade para o futuro, porque o mundo, como o professor Marcos colocou, ele está se restabelecendo numa nova ordem e chacoalhando um pouco algumas estruturas que já eram bastante consolidadas. A gente sabia que, para lidar com a Europa, a gente tinha ali uma política, uma diplomacia comercial de stakeholders, com americanos era comercial, a gente sabia mais ou menos como lidar nesse mar, e a vida seguia. E agora o que a gente tem? A gente tem ali o valentão da sala, que tem um porrete maior do que todo mundo e não tem medo de usar, né? Então, basicamente, isso mudou toda a configuração que a gente vinha. E o que o setor de suco de laranja ele tem a ver com isso, né? A gente foi aí isento, né, dessa primeira leva de tarifas para suco de laranja, embora sob produtos que são muito importantes, principalmente no consumo do suco reconstituído. E aí eu faço rapidamente uma explicação aqui. Deputado Itamar, nós temos dois principais produtos. O suco não concentrado, que é a diluição natural, e o suco concentrado, que a gente tem 66% de partes sólidas, né? Esse produto ele é desmontado. Então, ele sai lá da fábrica, a gente concentra o suco, a gente tira o aroma, as células cítricas e vende tudo isso à parte e remonta no destino. Hoje, a parte de células e óleos essenciais, e aqui essências vamos dividir também em dois grupos. A gente tem a parte dos perfumes, tudo que é fragrância que a gente cheira vem da parte cítrica, são dos óleos essenciais, e tudo que a gente come são os aromas que estão nos produtos, né? Então, está muito envolvido também com uma parte da indústria de alimentos americana. Então, a gente tem uma parte ainda para caminhar, porque, obviamente, isso pode ter algum impacto em relação aos produtos que são consumidos no mercado americano, mas, pelo menos, uma grande parte ali a gente conseguiu livrar neste primeiro momento. E por que a gente conseguiu isso, né? Acho que essa é a grande pergunta. Acho que dois aspectos foram fundamentais. O primeiro deles é uma interdependência de cadeias. 56% do consumo americano de suco de laranja é de suco brasileiro. Então, você condenar o suco brasileiro a uma tarifa de 50% era você condenar as empresas americanas a, de repente, deixarem de existir. E aqui a gente está falando de grupos americanos tradicionalíssimos, como Coca-Cola, como Pepsi, né? Grandes grupos que têm nas suas cores, nos seus emblemas, a bandeira americana. Quando a gente olha as cores dessas empresas, estão ali representadas, né, a cor da bandeira americana. Então, teve, sim, uma gestão muito forte pelo empresariado americano, mas também do brasileiro, porque este é um setor que há 30 anos investe nos Estados Unidos. Então, nós temos fábricas, nós temos terminais portuários, nós temos uma série de investimentos lá que são investimentos bilionários que estão nos Estados Unidos, num momento em que o governo atual diz o seguinte: venham investir nos Estados Unidos. Então, não fazia sentido, num primeiro momento, você prejudicar tanto empresas que são genuinamente americanas e que trabalham nesse mercado, quanto empresas que são de capital estrangeiro nos Estados Unidos que têm investido lá há 30 anos. Então, nas interlocuções que aconteceram com a Casa Branca, esses foram os dois grandes pilares que chegamos até o ponto onde estamos. Está ganho? Não, gente, a gente só está em 6 meses de governo. A gente tem 3 anos e meio ainda pela frente. Então, acho que qualquer coisa agora que a gente possa prever de futuro, o que eu falar aqui, uma cartomante, a bola de cristal, tem exatamente o mesmo efeito, porque a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente torce? E aí eu vou repetir aqui o que eu falei na reunião que estava o vice-presidente Alckmin. Precisamos de adultos na sala. Precisamos de gente responsável, que consiga editar o seu respectivo discurso
no sentido de não piorar o que já não está bom. Né? Não vou falar que para a gente está ruim em comparação a outros colegas, a outros setores que estão em dificuldade maior, mas a verdade é que não está bom. Na melhor das hipóteses, para a gente, essa brincadeira toda está custando 1 bilhão e 400 milhões de reais a mais. Esse é o custo do tarifaço para o nosso setor neste momento, incluindo subprodutos, incluindo os 10% de tarifa que não existiam. Diga-se, o setor já era tarifado, nós já pagávamos uma tarifa de $415 por tonelada para uma suposta proteção de uma citricultura que não existe mais na Flórida, né? Uma citricultura que não teve a mesma capacidade da pesquisa brasileira. E é muito bom a gente poder falar, né? Os cientistas brasileiros, nesse ponto, são melhores do que os cientistas americanos, porque conseguimos aqui, obviamente, com uma série de problemas e dificuldades, conseguimos manter um padrão de produção e produtividade muito semelhante nos últimos 10 anos. Os problemas que a gente teve até agora, boa parte foram muito mais por questão de clima do que questão de greening. Greening, sem sombra de dúvida, é um problema para o futuro, é um problema que vai afetar sobremaneira o nosso setor, mas ele está se reinventando. Está indo para Minas, está indo para Mato Grosso do Sul, para algumas áreas um pouco mais isoladas de São Paulo, e assim o setor ele vai dia a dia se reinventando. O que a gente pode esperar para os próximos meses? Bem, eu acho que cada dia sem uma novidade é uma vitória, né? O americano fala no news, good news, né? Então eu acho que para a gente é isso. Cada dia que a gente não tiver, que a gente conseguir atravessar a arrebentação, colocar a cabeça para fora e não vier uma onda em cima da nossa cabeça, já está de bom tamanho. Então assim, de maneira geral, gente, e um último ponto que eu queria colocar. Isso eu acho extremamente sensível. Na hora que a gente começou com essa história de tarifaço, a primeira coisa que a gente ouviu foi: não, mas é só o Brasil exportar para outros mercados. Não, gente. Assim, e aqui eu estou fazendo uma menção aqui ao Roberto Perosa, que foi secretário de Relações Comerciais, que, enfim, trabalhou aí na abertura de um monte de mercado para um monte de produto. O mundo não está de braços abertos para o Brasil, falando: nossa, o Brasil deixou de exportar para os Estados Unidos, traz seu produto para cá. Tem negociações que eu acompanho ao longo de governos e que elas continuam paradas no mesmo lugar. Não andaram 1 centímetro. E não foi por falta de competência de negociador brasileiro, não foi por falta de subsídio técnico, não foi por falta de, enfim, força de convencimento. É porque simplesmente não é do interesse de outros países também abrir as portas para produto brasileiro. Então, o receio que eu tenho é que nós deixemos de ter o mercado americano e ainda fiquemos mais fragilizados no âmbito dos BRICS, por exemplo, porque até agora é um salve-se quem puder. A gente não teve nenhuma sinalização ali extremamente positiva que possa trazer para a gente algum tipo de perspectiva. E nem estou falando do setor de suco de laranja, porque no nosso caso a gente não tem nem estrutura de recebimento, volume, não tem linhas de envase para rodar produto, rótulo, não tem contrato com varejo, para que a gente possa redirecionar esse tipo de produção. Então, no final das contas, eu acho que é um momento muito delicado que a gente tem. Insisto mais uma vez, a gente está vivendo aqui a era da incerteza. Eu espero que ela seja curta, mas eu acho que o prognóstico não é dos mais positivos. São apenas 7 meses de 4 anos. Então, eu espero que alguma coisa aconteça, não sei o quê. Eu acho que tem gente mais gabaritada que estuda isso, que pode trazer, mas, de todo caso, eu acho que cautela é o melhor remédio nesse momento e não criar atrito. É isso. E, por último, fica Arnaldo. Fica Arnaldo.